Primeiramente, eu me chamo Luciene Freitas Lemos Borlotti. Estou na estrada como professora há muito tempo, mas eu sou terapeuta integrativa há pouco tempo, desde 2019 apenas. Como oficial eu falo, ou seja, assim, depois que eu consegui fazer o meu primeiro curso e finalizar. Porque antes disso, 2014 para 15, eu fui apresentada de forma a ser usuária das terapias integrativas. A minha saúde era extremamente comprometida, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, e aquilo ali eu tinha a impressão que eu não chegaria a 50 anos. E graças a Deus hoje eu tô com 51 e muito cheia de vida e vigor e saúde. Eu falo assim que a ozonioterapia para mim é uma ferramenta dentro da minha caixa de ferramentas. Eu não trabalho nem fitoterapia, nem homeopatia, nem mudança de estilo de vida, nem biorressonância, nem ozonioterapia, nem laser terapia. Para mim vai ser a minha tábua de salvação. O que é a minha tábua de salvação é ter todas essas ferramentas sendo usadas juntas ou separadas, mas dentro de uma jornada terapêutica, Eu sou docente e eu sou especialista em processos, ou seja, eu crio formas de que o trabalho se torne mais fluido, mais fácil. Então não vai ser uma ferramenta que eu vou dominar ao ponto de exclusivar. Eu vou dominar para que ela possa trazer para mim mais resultados. Porque terapeuta integrativo, não importa, professora, eu não trabalho com ozonioterapia, porque aqui tem fitoterapeutas, aqui tem massoterapeutas, aqui tem psicoterapeutas, aqui tem fitoterapeutas, aqui tem aromaterapeutas que não conhecem o ozônio. E a intenção minha é divulgar, sim, sobre as grandes possibilidades que a gente tem com o ozônio, mas principalmente em esclarecer para você que lá dentro da sua prática clínica, como aromaterapeuta, como massoterapeuta, como fitoterapeuta, você pode agregar outras técnicas, mesmo que você não venha ser ozonioterapia, você pode também tirar bons resultados usando produtos que foram ozonizados e você observar como que a sua estratégia, a sua jornada, ela vai ser rápida e ainda com resultados perenes. E não é por conta da ozonioterapia, porque a ozonioterapia sozinha não faz verão. Então, professores, vocês podem chegar aqui e ficar à vontade para questionar, porque eu não tenho medo de estar errada. Eu tenho medo da minha verdade não ser entregue. E eu quero entregar uma verdade para vocês aqui, que é da verdadeira saúde integrativa, da verdadeira terapia integrativa. É que você vê o indivíduo, você individualiza o tratamento dele e você não depende de uma estratégia apenas, porque hoje nós podemos atender nos nossos consultórios, amanhã ou depois algo nos impede. E será que a gente não pode continuar trabalhando no online? Indicando processos de saúde para as pessoas? É isso que eu quero acordar vocês e o pessoal. E aí eu quero começar então a nossa aula de hoje com isso. Eu não sei se vocês seguem pessoas que não diz respeito às suas... como é que eu posso falar assim? Você sai da casinha. Tem gente que é assim, ozonioterapeuta só segue perfil de ozonioterapia. Fitoterapeuta só segue perfil de fitoterapia. E aí, gente, eu quero falar para vocês que comecem a ampliar a sua interação social até das redes sociais. Quando a gente fica só focando um tipo de coisa, a gente perde a oportunidade de aprender coisas para trazer para a nossa prática. E aí, então, uma vez eu vi uma entrevista da professora Lídia Rebouças, era uma conversa do professor Roberto Crema com a professora Lídia Rebouças, filósofos e da área da terapia integrativa. Foi na pandemia, quando eles faziam várias lives. E ali, então, ela contou uma história para eles e estavam falando sobre o processo que nós estamos vivendo. E naquela época a gente estava no meio do olho do furacão da pandemia, né? Eu acho que 2020...
quando a pandemia estava assim, todo mundo não podia sair de casa, lembra daquela época? E aí ela falou bem assim, Roberto, uma vez eu aprendi uma lição. E aí, então, essa lição ela falou que ela estava lá na faculdade em Belo Horizonte, e lá onde que tem este instituto, tem também, não é igreja que se fala, onde tem monges, não é? Mas existia um monge e ele era responsável ali por badalar o sino. Esse monge um dia convidou a professora Lídia Rebouças para ficar, pelo visto, o sino é gigante, né? E diz que quando o sino é badalado, 3, 4 quarteirões escutam e se tiver muito próximo até sente um tremor. Então o sino devia ser gigante, deveria ser gigante, ok? E aí esse monge convidou a professora para estar no centro do sino. E aí, então, ela foi meio assim, ai meu Deus, o que é isso? Eu vou ficar surda, não é verdade? Mas respeitou, o monge falou que era uma experiência que ela precisava passar, e ela recebeu aquilo como olhos de aprendiz. E foi até ali, ficou no centro e ele badalou. E a coisa mais impressionante que ela fala é que dentro do centro não se ouve nada. Então, quando nós estivermos passando por circunstâncias assim, ensurdecedoras, a gente tem que voltar para o centro. Assim acontece se você estiver no mar. Se você estiver no mar e começar uma tempestade e tiver ali, então, um redemoinho de vento, a orientação do marinheiro, não é, senhor marinheiro, meu esposo é marinheiro, é ir para o centro do furacão, porque lá há paz, lá há calmaria. Então vocês vão aprender aqui que nós estamos, às vezes, em circunstâncias da nossa vida que a gente precisa de ir para o centro. E foi só porque eu tenho interesse por filosofia, eu tenho interesse por temas que não são diretamente afins, talvez, da minha prática profissional, é que eu tive a oportunidade de ouvir essa linda história e contar para vocês. E essa é uma das nossas histórias que a gente vai utilizar aqui. O que é o conteúdo da primeira aula, que é a introdução às práticas integrativas. Então, vem aqui comigo e presta atenção no que eu vou falar para vocês. As práticas integrativas são diversas terapias que podem trazer qualidade de vida e bem-estar. Quem está com o caderninho na mão aqui? Quem está com o caderninho na mão? Escreve aí, práticas integrativas e complementares de saúde são terapias que propõem melhora da qualidade de vida e bem-estar. A palavra bem-estar é muito importante. Inclusive, se vocês já foram apresentados às terapias biofísicas, as terapias energéticas, se você gosta também de seguir pessoas que falam muito sobre lei da atração, e não é aqui julgando ou não, eu estou querendo dizer para vocês que lá fala sobre a necessidade de um bem-estar, da sua mente estar focada, que se hoje o seu mundo está de cabeça para baixo, isso faz parte de um processo de crescimento, porque nossa vida não é uma linha contínua. O único momento que a nossa vida é uma linha contínua é quando nós não temos mais vida. Se você já trabalhou numa UTI ou num pronto-socorro como eu, quando a gente vê a linha contínua, a gente sai correndo para poder fazer uma reanimação, tá certo? Então nossa vida é altos e baixos. E aí então vem as terapias integrativas para trazer qualidade de vida e bem-estar. Então, também quando nós temos um processo de amadurecimento mental, um amadurecimento energético, um amadurecimento como pessoa, nós precisamos procurar técnicas para trazer qualidade de vida e bem-estar, não importa o caos, não importa o deserto, não importa o lugar que nós estejamos daquela tempestade. E aí, então, quando a pessoa vem para nós, para se tratar com as nossas terapias, ela geralmente é uma pessoa polifarmácia, que já passou por vários outros procedimentos, desacreditada, que sente dor, que está com o processo de uma doença
crônica, que pode estar, inclusive, com data de até quando que ela vai viver. Vocês sabem, os pacientes chegam para nós dizendo que o médico ou outro profissional qualquer, me perdoe os colegas médicos, mas a gente acaba falando assim, mas nem sempre é o colega médico que fala isso, mas diz que ele tem 90 dias de vida, 30 dias de vida, não passa de um ano. Então, nós vamos entender que as práticas integrativas e complementares, elas nos trazem, elas entregam o resultado de qualidade de vida e bem-estar. Acontece que no nosso país existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares. O que é uma política, professora? Uma política é um documento norteador do Ministério da Saúde, nesse caso, mas poderia ser do Ministério da Assistência Social, do Ministério do Trabalho, do Ministério de Obras, sei lá como é que funciona o nome dos ministérios, que eu não sei, mas é algo que eles escreveram, pessoas conhecidas no assunto criaram um norte, um documento norteador. E lá dentro dessa PNPIX, P é política, N nacional, o outro P de práticas, o I integrativas, o C complementares, o S de saúde. Então, as terapias são PIX. A política é PNPIX. E aí, não é PIX com X, é PICS. Mas essa política PNPIX, ela tem 29 práticas elencadas. Amanhã ou depois ela pode sofrer alteração. A última vez que ela foi alterada foi em 2018. E nessa alteração que ela sofreu em 2018 foi inserida a ozonioterapia. Porque essa política, ela é desde 2006. Acontece que ela foi sendo alterada. E cada vez que ela é alterada, ela vai aumentando. No início tinha homeopatia, fitoterapia. Mas o que tinha? Acupuntura, musicoterapia veio agora também, musicoterapia mais recente. Mas, nesse último, eles deram uma amplitude, colocaram mais 10 terapias. Então, foi aumentando e pode ser que amanhã ou depois crie mais uma mudança na legislação e entre outras terapias integrativas, como laser terapia, terapia neural, que não estão lá. Mas não quer dizer que elas não sejam terapias integrativas. Elas não estão elencadas na política nacional, mas elas são. Então, uma coisa é ser uma terapia considerada integrativa. Uma terapia será integrativa quando promove qualidade de vida e bem-estar. Ok? Fechado? Mas existe uma política nacional do Ministério da Saúde que mostra que hoje no SUS, na rede do Sistema Único de Saúde, deve ser promovido 29... Quantas práticas você puder colocar, mas 29 práticas deveria estar inserida. Mas, professor, por que não tem ozonioterapia no SUS? Tem. Algumas cidades do Brasil tem. Mas por que então não tem todas igual a gente tem? Sala de vacina, sala de curativo, sala de pesagem de criança puerpério, né, que fala? Puerpério, como é que é? Puericultura, que é você pesar a criança e acompanhar de 1 ano até 2 anos. Por que não tem, professora? Porque, diferente das outras políticas, a política de saúde da mulher, a política de saúde infantil, a política de saúde do homem, a política de saúde do idoso, a política de saúde LGBT+, diferente destas políticas, a Política Nacional de Práticas Integrativas de Saúde não tem incentivo do governo federal. Então, se o município for colocar, é por conta dele, verba dele, do jeito que ele se virar. As outras recebem, quando eu coloco em prática a política de saúde da mulher no município, eu recebo uma verba do governo federal para colocar no município. Mas eu coloquei aqui para vocês que eu tinha que fazer essa introdução. Então, olha, já foi uma introdução à prática integrativa. Já expliquei para vocês o que é prática integrativa. Você já sabe o que é prática integrativa, tem a ver com bem-estar e qualidade de vida. Eu falei com vocês que várias terapias podem ser classificadas como práticas integrativas, mas existe uma política nacional e que ela elenca 29 e que a última vez que foi atualizada entrou a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, quando fala bem assim, não é uma prática legalizada. Já ouvi isso? A prática integrativa não é uma prática legalizada no Brasil, se uma política nacional não é um documento legal, o que vai ser? É legalizada sim, talvez em algumas profissões que não.
Entende? Eu quero que vocês coloquem para mim aqui se vocês compreenderam que práticas integrativas têm a ver com qualidade de vida e bem-estar, que podem ser várias técnicas que, inclusive, a gente nem nunca ouviu falar. Olha, o professor Felipe, ele é massoterapeuta, trabalha com terapias manuais, ele é dançarino, é uma pessoa eclética, formada em psicologia, ele foi meu professor na pós-graduação de prática integrativa, foi meu colega na turma de terapias integrativas. Ele trabalha com Abhyanga, que é um tipo de massagem que causa relaxamento, liberação de toxinas, redução de medidas. E ele trabalha também com uma outra, que eu esqueci o nome agora, que é uma que utiliza um tecido com sal grosso e óleo quente. Sumiu o nome da massagem agora. Mas esta outra massagem também para quem sente dor. Elas não estão elencadas lá na política nacional e elas são terapias integrativas, ok? Agora nós vamos falar sobre o nosso amado ozoninho. Então, gente, o que é ozonioterapia? É a terapia na qual a gente utiliza os recursos do ozônio para trazer bem-estar e qualidade de vida. A ozonioterapia é possível porque nós conseguimos, a partir de geradores medicinais e não medicinais, usar a propriedade do ozônio para levar algum resultado terapêutico. Mas, professora, eu confundo o que é ozônio. Para mim, ozônio é aquela substância que está lá na Terra quando está muito poluído. Porque quando eu estou assistindo o jornal, eles dizem que o nível de ozônio está aumentado e sempre agregam isso no momento onde que está tendo muita poluição ambiental. Então, eu vou falar para você, o ozônio, ele é um faxinador, ele é um protetor da Terra, da nossa morada, da nossa casa. Lá na estratosfera, que é uma das camadas que nós temos de estudos que permeiam a Terra, que envolvem a Terra, tem uma camada de aproximadamente 12 quilômetros que é só de ozônio. E o ozônio, ele está ali para proteção, e é ele que dá cor azul ao céu, e é ele que é produzido quando há uma tempestade com raios. A descarga elétrica que acontece do encontro ali entre as nuvens, porque há uma carga, uma nuvem e outra ali se chocam, forma um raio, e neste raio, se a pessoa estiver próximo e já fez tratamento com ozônio, vai falar cheirinho de ozônio. Por que a pessoa fala cheirinho de ozônio? Porque ali está havendo a produção de ozônio. Mas nós podemos fazer isso de uma forma controlada. Então, o ozônio, o que ele é quimicamente? Ele é um triátomo de oxigênio. Triátomo de oxigênio, ou seja, ele tem 3 átomos de oxigênio, o elemento oxigênio, ok? Mas eu falo que ele é uma molécula que tem uma molécula. É uma molécula com uma molécula dentro. Porque esta molécula aqui vocês aprendem na aula de química que é uma molécula de oxigênio. E aí então nós trabalhamos de algumas formas com o ozônio. Usando geradores, que são máquinas. Eu até pedi ao Rogério para trazer meu violão para cantar um pouquinho para vocês, que a minha intenção era cantar e mostrar para vocês o seguinte. Eu aprendi a tocar violão porque eu tenho uma voz bem frágil. Até hoje, eu acho que eu chupei muito tempo chupeta, e aí o meu palato o céu da boca é bem profundo, e eu tenho essa vozinha de taquara rachada controlada hoje, depois de eu começar a me ouvir nos áudios, e aquilo me dava muito desconforto. Eu fui mudando, eu não fiz aula, eu não fiz acompanhamento com fono, deveria ter feito, né, mas não fiz. Mas eu fui aprendendo, quando eu comecei a gravar os vídeos, quando eu comecei a mandar áudio para as pessoas, eu tinha gastura de me ouvir, porque eu tinha uma voz estridente demais. E quando eu começo a ficar nervosa, logo a primeira coisa que volta é a minha voz estridente. E então, mas quando eu vou cantar junto com as pessoas, ao contrário disso, eu não tenho uma voz potente. Eu tenho, pelo contrário, uma voz frágil. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó.
Ó, se eu tentar cantar isso aqui é uma música que eu e o Rogério gostamos de cantar no nosso devocional. Devocional é um período que a gente faz de oração e cantando louvores e lendo a Bíblia. Mas eu não consigo tirar nessa nota, ó. O Rogério vai entrar. É eu, Senhor. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Se eu começar a cantar, vai ficar aquela vozinha assim, fininha, ou então grossa, eu não consigo entrar. Aí o que eu fiz? Conhecendo o instrumento, conhecendo a escala, eu saí de sol, quem sabe tocar, não sei se apareceu que eu tirei em sol, eu passo pra mi, não tá aparecendo ali, ó. Aí mas não aparece a nota, tô falando assim, quem sabe tocar, ou quem tem um ouvido bom, percebeu que eu tirei em sol. Se o meu violão tiver também afinado na escala, por mi, né? No diapasão de mi. Aqui, ó. Eu tirei aqui, o Rogério cantou. Eu posso tentar cantar aqui. Tem um mosquitinho aqui, a gente mora em frente à mata. Eu, Senhor. Não dá, gente, não dá. Aí eu fiz isso, ó. Eu vim pra escala de mi. Eu, Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Ainda assim não é uma voz potente, mas eu consigo cantar sem assustar quem está do lado. E eu não tinha noção também que a voz era horrorosa e cantava. Se eu começar a tocar em sol, tiver muitas vozes, eu não tenho a percepção que a minha está desafinada. As pessoas que ficavam assim um pouco constrangidas de estar perto de mim. Mas eu aprendi sobre o instrumento, sobre as escalas, sobre a minha fragilidade e as minhas potencialidades. E eu quero que vocês compreendam, você que não conhece ozonioterapia ou você que conhece ozonioterapia, você precisa conhecer os instrumentos. O principal instrumento seu de trabalho é o ozônio. Você precisa conhecer sobre o ozônio. Você precisa conhecer sobre o gerador medicinal. Existe uma possibilidade de estadiar concentrações a partir daquele botãozinho que você tem, ou se o seu é automatizado, você coloca e ele te dá concentração, porque lá dentro existe uma descarga que dissocia o oxigênio para que parte desse oxigênio forme ozônio. E lá dentro também tem áreas protegidas para que este ozônio não entre em contato com as estruturas da máquina, fazendo reações e depois produzindo resíduos metabólicos que poderiam intoxicar o seu paciente. As máquinas são providas de cooler, que são ventiladores, para que não aqueça demais, para que a dissociação, o ozônio, ele não combina muito com o calor. Então, para que no aumento da temperatura devido à geração da alta conversão ali, para poder quebrar a molécula de oxigênio, precisa de uma descarga de alta tensão. Isso provoca calor, isso promove calor, que aquele calor não se mantém ali, precisa ter esse ventiladorzinho, o cooler, para que então o ozônio não se dissipe, porque ele é assim, ó, o ozônio é uma molécula instável, ele procura se ligar, é parte disso que é o efeito dele. Quando a gente faz ozônio na pessoa, imediatamente ele deixa de ser ele. Alguns milissegundos ele atua como ele mesmo. Logo nos primeiros milissegundos ele tem ação germicida, que é do próprio ozônio, e ele já se desfaz, permanecendo o oxigênio, que é a parte molecular dele, que é estável, e esse oxigênio atômico, ele vai procurar algum lugar para fazer uma reação química. Não é um radical livre, mas se comporta como radical livre. E aí sim começam as maravilhas do ozônio, porque são duas vias. A via do oxigênio, que sozinho já melhora. Uma vez que eu oxigeno a área, eu melhoro a performance da célula, eu dou saúde para essa pessoa. Uma vez que eu promovo essa interação do oxigênio atômico, eu consigo então fazer com que haja
uma reação química favorável, onde o oxigênio atômico fazer a reação química, ele vai trazer benefícios para o corpo, desde a liberação de cascata antioxidantes, como a alteração gênica e proteica, porque ele também atua numa fase mais fina, de uma fase mais fina do ozônio, dos seus subprodutos, na verdade, porque eu falei com você que ele deixou de ser ele tem uma vontade muito grande de interagir, então ele vai lá e interage com colágeno, ele interage com as nossas proteínas e enzimas de função biológica. As enzimas são tipos de proteínas também, não é? Mas existem proteínas de diversas finalidades, carreadoras, e aí então essa reação química do ozônio com as estruturas biológicas, que vai fazer com que otimize todo o nosso metabolismo e promova a homeostase. Então o oxigênio em si e também o ozônio, Mas uma vez que você não entende como que o ozônio funciona, você começa a ficar com medo. Você acha que você vai matar o seu paciente, você acha que as reações que dão pós-tratamento foi o ozônio que provocou. Vocês conhecem a reação de Hersheimer? Eu fico pensando assim, qual é o seu compromisso com o seu nome? Porque você é ozonioterapeuta, as pessoas esperam que tenha resultado, porque ozônio, como diz a doutora Letícia Felipe, é uma terapia de resultados. Se você faz ozônio numa pessoa, ela não tem resultados, tem 2 problemas que podem estar acontecendo. A gente tem que pensar primeiro. O primeiro problema é o organismo dele precisa ser preparado para receber esta terapia, porque benefícios ele vai ter. Ele não vai ter, às vezes, o benefício do alívio da dor, mas o ozônio está ali fascinando. Ou você, como ozonioterapeuta, não sabe conduzir. Você não está sabendo o que fazer, qual o próximo passo, como que eu vou caminhar, o que mais que eu preciso associar. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma história dessas que eu conto. Tinha um rapaz que trabalhava como recepcionista ali, porteiro, não era recepcionista, ele estava no portão da faculdade da escola que eu dava aula, da escola técnica que eu dava aula. E eu chegava cedo e eu conversava bastante com ele. A escola dava a oportunidade para todos os funcionários fazerem seus cursos gratuitamente. Ele um dia perguntou para mim o que eu achava dele fazer técnico de enfermagem. Eu falei com ele, por que você não faz técnico de segurança do trabalho? Tá tendo um boom aí da construção civil, disso, aquilo, outro. E ele ouviu, fez o curso técnico de segurança do trabalho. Ele tinha muitas crianças, eu sempre dava alguma orientação de saúde. A esposa dele teve um problema de mioma, eu expliquei algumas coisas para que ele pudesse fazer para melhorar a saúde dela, já que eu sou enfermeira obstétrica, né? Eu fiz uma formação em obstetrícia, mesmo não atuando, eu tenho conhecimento. Eu tenho um curso, inclusive, Jornada de Saúde da Mulher, que eu coloco esse meu conhecimento em favor de quem está lá. Mas esse rapaz fez o curso, logo ele teve a oportunidade para trabalhar numa grande empresa de segurança do trabalho, e lá nas jornadas que eles faziam de semana de prevenção de acidente do trabalho, na semana interna, CIPAT, ele precisou de um palestrante que fosse assim, que atraísse o público, porque eles iam ter como se fosse uma certificação naquela empresa, precisava de um grande número de pessoas, e para que aquilo fosse filmado, encaminhado, não sei o que, e ele falou, eu conheço uma palestrante que vai segurar o povo aqui, me convidou, e gente, cada hora era quase que uma semana de trabalho meu. Naquela semana eu ganhei, eu fiz, nós, adulto não ganha dinheiro, né, nós fazemos dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. Eu fiz naquela semana o que eu receberia em um mês. E eu falo para vocês, este jovem, ele é o ozônio. O ozônio se tornará o porteiro, o faxinador, o responsável por limpar o organismo da pessoa, se você não der a ele capacidade de ascensão. Se esse rapaz não tivesse feito o curso técnico, se ele não tivesse ouvido eu dizer vai pro lado da segurança do trabalho, se ele não se permitisse, mesmo cansado, trabalhando à noite, estar de manhã, no outro dia, estudando, mesmo com 4 filhos, a esposa não estava tão bem de saúde, ele não tinha melhorado de vida. O ozônio também, se você não der um ambiente favorável, ele vai ficar fascinando.
Todas as vezes que você fizer ozônio, o que ele vai pensar? Não, essa pessoa está muito, muito suja, muito poluída, muito intoxicada. Eu preciso tirar essa intoxicação para ela pelo menos continuar vivendo. E continua sentindo dor. E continua sentindo o desconforto que relatou. Continua tendo, às vezes, piora do quadro da doença que veio buscar. Então eu preciso de preparar o terreno biológico desta pessoa. Então eu vou finalizar por aqui. Um forte abraço. Obrigada, pessoal.